bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você está nos assistindo, você está na TV Câmara, o canal do Legislativo. Eu sou Matheus Camargo e esse é o programa Com a Palavra. Comigo hoje, a Marina Pesson, nossa convidada internacional, prima da cidade, que veio aqui no sítio visitar a gente, que está trazendo para o Sesc o filme Califórnia, seu primeiro longa-metragem, sua primeira ficção, né? Ficção, é. Isso. Marina, só explicar para o pessoal, esse programa infelizmente é gravado quando o pessoal for assistir, o filme já vai ter passado, mas é legal que cria um interesse para o pessoal de depois procurar. Não, vai passar depois, vai ter exatamente toda uma carreira de VOD, depois na televisão. Marina, entre você pensar o Califórnia e ele ficar pronto, tá prontinho para exibir, quanto tempo foi? Não, 10 anos. 10 anos. É isso mesmo? Tipo isso, um pouco mais até, se for pensar a primeira ideia, assim, mas os primeiros rascunhos eu tenho a edição de 2003 e aí o primeiro roteiro acho que foi 2004, 2005 e tal, até chegar sei lá, num formato final. Quer dizer, o final mesmo só se chega na hora da montagem. Tá. Aí ainda na montagem a gente, tipo, mexeu, trocou cena de lugar, caiu personagem, enfim, uma loucura. Mas o roteiro final é isso, sei lá, foram mais de 10 anos. É um filme passado nos anos 80, mas você considera, é um filme de época, no sentido de época da reconstrução? Olha, Matheus, eu fiz uma reconstrução, o telefone que eles usam é o telefone de 1982, você teve não, totalmente. Ele é um filme de época, mas assim, a gente tem umas limitações, porque, por exemplo, para filmar em São Paulo, imagino, né? de 2014, né? Que foi quando a gente filmou, 1984, tudo mudou muito, né? Em primeiro lugar, os carros. Não tem mais carro como antigamente, né? Os carros hoje em dia, não é nem porque você fala, não, passa rapidinho, não, porque é tudo preto, prata. Antigamente né? tinha aquela maravilha, né? Fuscão vermelho, Fusca de tudo quanto é cor, né? Não, Opala verde abacate, Brasília amarela, Variant, era uma delícia, né? Aliás, a paisagem urbana era muito mais bonita antigamente, né? Mais, sei lá, mais Mas viva. O que deu para fazer? Da porta para dentro do estúdio? Tudo super fiel, assim. A Ana Mara Abreu, que é a diretora de arte, era super cri-cri com as coisas, assim, tipo, muito detalhista. Ela falou, isso aí não se usava, não, esse tecido não tinha naquela época, não sei o que, era não se falava assim, não era assado, né? Isso aí, daí eu, tipo, sei lá, as gírias, os adolescentes falam, eu tô de boa. Não é de boa, é numa boa, vamos lá, repete comigo, não pode falar de boa, porque não existia, né? Mas a gente teve um super trabalho de reconstrução, né, isso que você falou, da porta para dentro, para fazer a reconstituição de época da porta para fora, né, na rua, a gente, enfim, usou vários disfarces e tal, né, para filmar no Viaduto do Chá, por exemplo, a mesma diretora de arte, a Ana Mara, botou um carroceiro com um monte de coisa empilhada, assim, que ele cobria placas ou orelhões que não eram amarelos, porque antigamente os orelhões eram todos da Telesp, né? Eram amarelos, né, e hoje em dia são roxos, azuis, tem, né? Verde limão. Então, tinha esses artifícios, assim, para disfarçar, mas a gente fez também, a gente usou cenas de arquivo de filmes. Certo. Então, tem cenas do Pichote, do Hector Babenco, tem cenas do Cidade Oculta, do Chico Botelho. E aí tem ruas, aí você vê os carros bonitinhos, São Paulo como era em 1984. É super legal, assim, até dá uma emoção. Dá um gostinho pro pessoal sobre o enredo do filme. É sobre jovens, né? São adolescentes em São Paulo nos anos 80, né? Essencialmente é sobre a história da Estela, é uma menina que, enfim, que é isso, que vive as descobertas da adolescência, né? Ela vive aquela fase bem típica, né, que todos nós passamos ou vamos passar, se você ainda é criança. Mas que é isso, fase de descobertas, de incertezas, de angústias e tal. Então, a gente tem um pano de fundo político, né? Perfeito. Fim da ditadura, né? Eu queria falar sobre isso, na verdade, né? Que como foi ser adolescente no Brasil dos anos 80, né? Desde o começo, quando você pensou nesse filme, anos 80, você já sempre imaginei a minha adolescência, porque foram as coisas que me marcaram, né? Então, as diretas já, né? A gente tinha um Brasil que estava se abrindo politicamente depois de 20 anos de ditadura.
A gente tinha uma cena cultural super interessante acontecendo, né? Bandas de rock, sobretudo eu que sou interessada em música, tinha essa coisa das bandas de rock. Foram as primeiras bandas de rock, desse rock. Chegando, as coisas demoravam para chegar, né? Aquela coisa, né? De ficar esperando, né? Guardando, né? É, isso quando você diz dos importados, dos né? filmes. De filme, de sim, disco, né? Sim, isso também. Mas a gente tinha uma coisa que estava sendo feita no Brasil também, né? Bandas de rock brasileiras. O rock brasileiro, o BROC, né? Como você te diz, BR Rock. Surgiu nessa época também, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, essas bandas todas apareceram nos anos 80. E eu acho que tem a ver também com o fim da ditadura, com o fim da censura, né? Porque eram bandas de rock que vinham falar uma voz assim muito de coisas que estavam presas ali, que durante muito tempo a gente ficou com a mordaça, né? Então, de repente, agora podemos falar, podemos cantar, então tinha uma coisa um pouco mais agressiva, inclusive. E a gente tinha a AIDS também, né? Quer dizer, foi a primeira geração que iniciou a vida sexual juntamente com a AIDS, né? Com a descoberta da AIDS. E isso teve um impacto muito grande na gente, né? E uma geração que é filha de uma outra geração que experimentou a liberdade sexual, né? Pois é. Ironicamente, nós somos os filhos da pílula anticoncepcional, da emancipação da mulher, de um monte de coisa. E aí é isso, na nossa vez veio a AIDS, que era uma coisa que, enfim... E aí, agora, o que a gente faz? Como é que faz, né? E aí tem essa figura desse tio que ela admira, né? E é o grande ídolo dela. Tá. Né? E aí começa a história. Te intimidou, Marina, dirigir essa galera mais jovem? Não, ao contrário. Não, você não ficou um pouco assim... como que eu vou saber me comunicar, passar o que eu quero que eles entendam, assim? Eu fiquei pensando ontem, eu fiquei sabendo que ia entrevistar, poxa, talvez entrevistar, dirigir uma Fernanda Montenegro, uma atriz consagrada, vai intimidar. Mas você talvez um jovem também intimidasse tanto quanto, ou não, no teu caso? Não, foi sossegado? Não, eu gostei muito de dirigir esses atores, né? Eu gostei todo o processo de escolha de elenco e tal, é uma parte que eu gosto bastante de fazer. Eu super... eu gosto muito do ator em geral, sempre é uma coisa que eu mais presto atenção quando eu vou ver um filme, desde criança, assim, eu sempre pensava, o ator, como é que ele faz, como é que ele não faz, isso aqui, então sempre fui muito ligada nesse assunto. Então, para mim, o processo todo para o Califórnia, a parte mais prazerosa foi essa, assim, de escolher o elenco, depois preparar esses atores, trabalhar com esses atores. E como todos eram estreantes em cinema, né? Quer dizer, menos o Giovanni Gallo, esse já tinha feito o filme. Mas outros, sei lá, o Caio Orovix já tinha feito alguma coisa em televisão, mas a Clara Gallo, que é a protagonista, nunca tinha feito nada de nada. E então eu peguei ela assim bem... Você moldou, né? Bem virgem. Então foi muito legal, foi muito gostoso fazer o processo todo. E eu senti muita diferença daí de dirigir os atores já mais experientes, entendeu? Eu senti aqui com os mais ali novos. Tem o Caio, né? Tem o Caio Blatt, a Virginia Cavendish, o Paulo Miklos, o Sagildo Onomati. Então tem vários atores assim mais experientes, bem experientes. Mas os jovens era isso, era muito mais, digamos que era um terreno mais livre, assim, podia brincar mais, eu acho, assim. Com os mais velhos eles já vêm com uma coisa mais pronta. Ô, Marina, você foi formada em cinema, né? Você fiz ECA. Fez ECA, trabalhou na produção de vários filmes. Esse é o teu primeiro ficção. Que diretora que você deu? Como que você consegue assim, se contextualizar? Uma diretora que privilegia mais uma direção de ator, mais técnica? Como é que você se coloca aí? Eu deixo a técnica para os técnicos. Sei. Eu gosto muito de trabalhar com uma equipe em quem eu confie, né? Obviamente. Mas eu gosto muito de ouvir opiniões, assim, do que você acha? Como é que a gente pode fazer isso? Eu não sou uma diretora impositiva. Sempre pergunto, o que você quer fazer? O que você acha legal de fazer aqui? E aí eu acho que tem uma troca maior, assim. Então, eu sou pouco técnica. Apesar de eu ter feito ter exercido funções técnicas de assistência de câmera e tal, de som também. Mas eu confio mais em quem faz só isso, sabe? Perfeito. Quem está pensando com a cabeça nisso. Então, eu gosto dos atores. Eu gosto de dirigir ator, gosto de trabalhar essa parte, gosto de ensaiar. E na hora que você está preparando um filme, é muita gente te perguntando um monte de coisa o tempo inteiro, querendo que você veja a locação, que você aprove tal roupa, que você não sei o que, tal objeto, que você vai ser. Detalhinho, né? E eu falo, gente, chegou uma hora lá, na preparação, que eu falei assim, vocês me esqueçam, olha, das 9 da manhã às 5 da tarde eu vou estar com os atores. Se quiserem qualquer coisa, antes ou depois disso, ou na hora do almoço, né? Me esquece. Porque senão era isso, toda hora vendo locação e não sei o quê. Eu falava, gente, resolve aí, vocês estão aí, vocês também fazem parte
Da produção, né? Da criação do filme, entendeu? Me traz mais coisa, não precisa me perguntar cada coisinha antes, né? Específico. E, então, enfim, acho que é isso, né, que você queria saber. Isso. Ô, Marina, e do teu pai? O conto do teu pai, a Marina é filha de um dos cineastas mais importantes aqui do Brasil, do São Paulo S.A., né? Um filmaço, aquele filme é demais, né? Quando depois a gente fala do filme, mas o conto do teu pai, você acha que tem? Quando você assistiu, depois que o filme estava pronto e você assistiu, o conto dele, você viu no seu filme ou não tem nada? Você foi por outro caminho? Não sei, é difícil dizer, né? Porque eu acho que a gente é influência de tudo que a gente gosta e aprende na vida, né? Então, assim... eu acho que eu sou muito influenciada pelos cineastas que eu admiro, né, como um todo, né, não um especificamente, tá? Claro que para fazer um filme adolescente, eu busquei assim as minhas memórias afetivas dos filmes que eu gostava de ver quando eu era adolescente, que eram os filmes de adolescente feitos nos anos 80, tipo Coppola, tipo John Hughes, entendeu? O Clube dos Cinco e tudo mais. Agora, obviamente que num todo, você tem influência das coisas que você admira. E eu admiro muito o cinema do meu pai, né? Eu admiro. Eu acho que ele tem uma das virtudes, eu acho que é conseguir fazer um cinema que seja, ao mesmo tempo, sabe, com um conteúdo, um cinema que seja um pouco mais intelectualizado, mas com ao mesmo tempo muito acessível. Não é um cinema hermético, não é um cinema cabeçudo, não é um cinema... É um cinema... Snob, né? Não é nada snob, não é, né? Você não precisa ter pré-requisito para entender aquele filme, para gostar daquele filme. Aquele filme, ele é acessível, ele é feito para o público, sabe? Então, não quer dizer que eu vá fazer, que eu estou lá pensando em fazer um blockbuster. Não é isso também, mas é muito mais no sentido de você tentar uma comunicação com o público. E isso meu pai tinha muito claro, assim, no cinema, no teatro, né, toda a obra dele, ele tinha essa questão de falar, não, eu quero comunicar, eu quero falar com as pessoas. Com as pessoas. Marina, o pessoal tá falando, chamar um bloco. Quer fazer um bloco ou vamos direto? Você quer tomar uma aguinha? Vamos. Não, Podemos direto. fazer direto, gente? Vamos, tá bom? Vamos então, vamos embora. Vambora. Não tem comercial, não tem que ganhar dinheiro, ver se está tudo pago, a gente continua. Continuando no teu pai, teu primeiro longa foi um documentário sobre a vida do seu pai. Como é que foi essa experiência de organizar esse material? Tanto na parte de captação e depois de entrevistas, você tem a Eva Amor, a Eva Vilma, Pois é. Esse filme ele começou como um curta-metragem, assim, eu consegui um dinheiro para fazer um curta e aí eu fiz as primeiras entrevistas com o Valmor, com Eva, com o Raul Cortez, com o Jean-Claude Bernardet, com a minha família. Certo. E aí, quando eu me deparei com aquele material, eu falei, nossa, não é impossível fazer um curta-metragem com esse material, né? Só o Paulo José, acho que eu tinha, sei lá, 2 horas e não sei quanto de entrevista gravada, né, filmada. E então, nossa, eu falei, eu preciso de mais tempo. E aí eu parti para o longa. Então demorou também para eu conseguir finalizar o longa, mas por conta disso, assim, o projeto mudou de escopo. Foi ganhando corpo ao longo dele. Mas o processo todo foi muito importante para mim, assim, porque eu acho que eu precisava falar muito sobre isso. Assim, eu tinha necessidade de contar como foi ser filha de um cara tão importante quanto Persson e com o qual eu não tive a oportunidade de conviver, né? Certo. Então eu conheci mais meu pai por causa do cinema, né? E por causa da obra dele. E fazer o filme foi um pouco uma maneira de um pouco de falar para outras pessoas quem foi o Persson, mas também de falar para mim mesma, né? O que significa isso, né? De onde eu vim, né? Vou contar uma coisa para você. Qual que é a tua posição com relação à pirataria, dessa difusão dos filmes que não sejam por via do cinema, ou VHS, ou on demand? Não, eu acho que o mundo mudou, né? Não, o mundo mudou. Então, assim, a proibição, a gente já sabe que não adianta nada. Justamente por isso que eu ia falar, para te entrevistar, estava procurando material no YouTube, e tem o filme, o São Paulo S.A. inteiro. No YouTube. Tem inteiro. Falar, o pessoal quiser assistir, procurar, você vai se ofender ou não? Vamos assistir, né? Não, tem mais a que assistir. Não querendo... Depois a gente puxa o peixe pro Califórnia, mas assistam esse filme, tem no YouTube, é muito fácil de achar. Você procura lá, São Paulo S.A. Tá lá. Isso, 1h40, mais ou menos, e vale a pena assistir. A qualidade não está muito boa, mas dá para conhecer. Isso, é o que tem. Tem DVD também. Tem DVD. Procura nas grandes livrarias. E ele vai passar agora no canal Curta também. Perfeito. Que a gente, aí em boa qualidade. No canal Brasil também passa. Um áudio bom, uma coisa exatamente. bacana, né? Se quiser até quem ainda gravar, sei lá, pode gravar em casa para depois assistir. Não, a gente quer mais que o filme seja visto, exatamente. Obviamente. E deixa eu reforçar uma coisa para vocês. Também
com relação, não sei o que a Marina acha disso, vão assistir os filmes nacionais, né, gente? Vocês têm que assistir quando está em cartaz, tem que assistir logo. Às vezes está o Star Wars, não é para deixar de assistir o Star Wars, mas assiste o brasileiro logo, porque às vezes não fica de cartaz tanto tempo. Não fica. E por mais que o dono da sala de cinema goste do cinema nacional, ele tem que ganhar dinheiro e às vezes uma semana faz a diferença naquilo, né? A primeira semana que faz a diferença. A primeira semana é super importante, né? Porque ela determina se o filme vai continuar em cartaz. Né? Continuar em cartaz e muitas vezes o filme só fica uma semana. E às vezes ele consegue ficar uma segunda, mas assim, se o filme estiver em cartaz, importante ver, né? Vá logo assistir, não espera o amigo falar se é bom, se é ruim, não vá assistir. Até pode esperar, mas esperar, mas... Quem sabe você é o amigo que fala. O amigo que fala. Ô, Marina, e quando você começou a fazer o Califórnia, tem uma série de escolhas, é óbvio, que a gente vai fazendo quando faz um trabalho, e até que ponto você pensou na tua reserva artística, no que te interessa, e até que ponto você pensou, não, eu tenho que ir até aí, porque senão ele não fica tão comercial, ele não fica tão pro mercado. Você teve algum dilema disso, ou você falou, não tô aqui para ganhar dinheiro? Isso, na verdade. Sei. Tinha uma pergunta que sempre me faziam, assim, para quem é esse filme? É para as pessoas de 40 anos que viveram os anos 80, é para adolescente. Eu ficava com aquele negócio, eu olhava e falava assim, gente, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Eu não Assistam, né? Eu não sou uma pessoa do business, entendeu? Eu faço, sei lá, eu sou da parte da criação, vou fazer o filme que eu quero fazer, vou fazer o filme que eu acho que é legal, sabe? Então, nesse sentido, eu tive total liberdade. O fato de ser um filme independente, pequeno, baixo orçamento, te permite isso, você não tem ninguém na sua orelha, assim, falando o que você tem que fazer. Então, isso foi uma coisa. Agora, a gente tem pouco dinheiro. Então, muitas coisas que eu queria fazer, eu não pude fazer porque eu não tinha dinheiro. Eu queria, por exemplo, ter refilmado algumas coisas, eu queria ter filmado coisas que eu não filmei. Eu queria ter tido mais tempo para fazer algumas cenas. Não tá, é assim, é tipo, vai acabar a luz, amanhã não sei se aluguel desse negócio não dá, e vai, é isso, entendeu? Você tem que filmar em tempo recorde, muitas vezes você deixa a desejar. Agora, faz parte também das escolhas do cinema isso, assim, você tem que priorizar. O que para mim é mais importante aqui? Não posso priorizar todas as cenas, eu não vou fazer todas as cenas do jeito que você 3 dias para filmar, não, sabe? Então, assim, essa que é importante, eu preciso de mais tempo, essa que é importante, eu preciso de mais tempo, as outras a gente dá aquela corrida. Então, nesse sentido, os limites são muito mais nesse sentido do orçamento do tempo do que de alguém, no meu caso, né? Do que de alguém falando, não, faça isso, faça aquilo, não, a menina tem que querer, sei lá, namorar, porque daí é isso que vende, porque mulher tem que sempre procurar marido, esse tipo de coisa, sei. Não, isso eu não tive. Não. E enquanto você, mulher, dirigindo, você chegou a ter algum alumbramento, alguma coisa, meu Deus, quão difícil é para uma pessoa aqui no Brasil dirigir um filme e para uma mulher, então, mais ainda difícil? Ou não? A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a questão das mulheres no cinema, né? A verdade é que tem poucas mulheres dirigindo filmes no mundo. No mundo, não. Você vê ali, né? O Instituto da Dina Davis lá calculou que de todos os filmes são dirigidos por mulheres no mundo, só 7% são dirigidos por mulheres. São pouquíssimas mulheres. No Oscar é uma tragédia. Um filme dirigido por mulher ganhou... Não, só um filme, que é da Catherine Bigelow, ganhou o Oscar de melhor filme. Só, na história do 86 anos de Oscar, gente. O que é isso? Então, assim... Os números são muito assustadores. O que acontece é o seguinte, os homens, eu acho que falar de machismo no cinema, a gente tem que prestar atenção no seguinte, os homens, eles não conseguem enxergar onde está o machismo, porque eles falam, imagina, eu nunca barrei um filme porque ele é de mulher, assim, isso eu estou falando, homens que estão nas comissões de seleção, de tais, para fomento, né? Dono da grana, né? Quem tem a grana, né? Ou em festivais, ou sei lá, onde quer que seja, é um mundo dominado por homens. Por consequência disso, os temas femininos não aparecem. Por quê? Porque os caras que falam que filme vai ser feito ou não, ou que filme vai para o festival ou não, eles olham e falam assim, esse tema não me interessa, não, isso aqui não, essa aqui não sei o quê. E a outra consequência pior ainda é que não tem personagens femininos, porque os temas femininos demandam personagens femininas, então se você não tem o tema, você não tem a personagem, ou seja, vira só coadjuvantes, um círculo vicioso. Mas isso está mudando. Eu acho que desde o ano passado, as pessoas, né, as mulheres estão se colocando de uma maneira diferente, falando assim, não, nós precisamos falar
dos nossos assuntos, nós falamos de personagens femininas e isso acho que a gente vai sentir os efeitos disso daqui a alguns anos. Perfeito. Eu, pessoalmente, não tenho, claro, eu demorei muito para conseguir fazer um filme agora, eu nunca pensei que era porque eu sou mulher, talvez seja, mas eu não tenho essa resposta, é difícil dizer, né? É complicado, né? Mas também nunca deixei ninguém me falar Não bobagem. colocar dedo na cara não, por causa falar, disso, né? Não, fica na sua, né? É. E com relação à trilha sonora? Tem o David Bowie, né? Tem. Como é que foi Bowie. conseguir essas difícil. músicas? São caras, mas né? É muito mais difícil ou é muito mais caro? Ou é tudo? É tudo. É mais difícil, é mais caro. Porque as brasileiras... Tem umas que também são difíceis também, não é só porque é brasileiro que é fácil, não. Tem músicas que são difíceis, tem artista que é chato, tem as editoras, né? Eu não sou artista, né? Às vezes não é dono, mas não é, né? Não, às vezes não é nada dono. Ele só interpretou aquela canção, mas ele... Ou até escreveu a canção, mas a canção pertence à gravadora e à editora, e aí ele não tem poder sobre aquilo. Então é complicado, mas as internacionais foram particularmente difíceis. O Bowie foi a mais difícil de todas. O Bowie foi uma canção que eu tive que batalhar muito, mas eu fazia muita questão que tivesse. Porque eu era uma adolescente fanática pelo David Bowie. O Five Years. É a música que abre o filme. Eu era uma adolescente fanática pelo David Bowie, tem tipo 8 citações ao Bowie no filme. Sim. No trailer tem, né? Tem camiseta, tem livro, no trailer tá. Sim. A menina fala do Bowie pro tio, o tio fala do Bowie pra ela, e traz o livro do Serious Moonlight. É toda uma coisa que, enfim, sempre estava no roteiro isso, porque eu era realmente essa menina que era louca pelo David Bowie, e eu queria que tivesse isso também no filme. Quando começou a complicar, eu falei, gente do céu, mas eu não vou ter um David Bowie, eu não estou acreditando nisso. Então, só pensava, ele falou assim, gente, meus anos de dedicação adolescente, é possível ajudar, né? que ele não vai deixar eu usar. E na última hora rolou. E eu não sei se é porque agora a gente está sabendo que ele estava doente, que não sei o quê, nananã, e acho que as coisas demoravam. Mais difícil para chegar até ele, provavelmente. Acho que estava com outras, né? Digamos assim, que as prioridades eram outras. Aí chega um pedido. Eu acredito que essa gente também deve ter 10 mil agentes filtrando coisas, né? 10 mil. E é isso. Aí um filme brasileiro independente, não sei o quê, chega lá o pedido, eles deve cair lá para o último lugar na fila. Só que eu insisti, entendeu? Eu fui atrás, eu falei, não, eu quero. Daí escrevi para o pianista dele, que era um cara que tinha gravado com o André Fratessa aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Então, eu fiz, olha, eu realmente me E todo mundo que você queria, você conseguiu? Consegui, os mais importantes eu consegui. Outro foi difícil, foi o The Cure também. Sim. Eu tenho 2 canções do The Cure, que é o Caterpillar e o Killing an Arab. A Killing an Arab é uma música complicada, porque é uma música que ela fala matando um árabe. Sim. E é uma música que desde o princípio, quando o Robert Smith lançou, quando o The Cure lançou essa música, eles tiveram problemas com ela. Mas a música, na verdade, que ela é inspirada num livro do Albert Camus, que é O Estrangeiro. Estrangeiro, né? Fala, né? Quando eu era adolescente, e eu era uma adolescente louca por música e tudo mais, tinha um cara porque eu era apaixonada, que falou, olha, você sabia? Me deu essa dica, assim, Killing an Arab é inspirado num livro do Camus. Fui ler, lógico, né? Que eu falei, vou lá, né? Preciso fazer bonito com esse cara. Essa vergonha eu não vou passar, né? E aí eu queria que essa história também estivesse no filme. E aí, foi uma confusão, porque eles não queriam deixar usar de jeito nenhum. Aí tinha acontecido o Charlie Hebdo. Aí falavam assim, olha, menina, esquece que essa música, o Robert Smith não vai deixar ser usada. Eu falava, mas olha, já está no filme, eu filmei, tem o livro, tem não sei o quê, tem mais não sei o quê. Aí, alguns e-mails depois de troca, eles acabaram deixando, também deixou, foi super legal. Mas, é uma batalha, assim, é uma batalha. Agora, é um filme que tem isso, tem New Order, tem Joy Division, tem Cocteau Twins, tem, sabe, é um filme que tem muita música, além do The Cure, do David Bowie, e tem as brasileiras, tem Titãs, tem Paralamas, tem Metrô, que é de abelha, então tem muita música legal. Que legal. Mas deixa eu fazer uma pergunta, isso aí já é a parte tietagem, que nem a Thaís estava te tietando antes de começar. Para uma geração, e uma grande geração, e apesar da nossa idade ser muito próximo, mas ter uma diferencinha, você foi uma espécie de uma Xuxa ali, pegou a adolescência da gente, assim, fez parte de uma turma. Você fez uma parte de uma turma que mudou, não a infância, mas a adolescência de uma galerona, principalmente, né, o pessoal de São Paulo, aqui no interior, quem teve acesso à MTV, foi uma geração maneiríssima, né? Era muito legal mesmo. Não, das meninas, você, aí tem o Astrid,
os meninos do Zeca, o Thunder, uma galera que ensinou a gente as gírias novas, a ter acesso a isso ali, a galera dos anos 90, assim. Você às vezes é tietada nesse sentido, assim, ver Marmanjão chegando, assim, eu te assisti, eu não sei, mas como é que você lida com isso, assim? Eu acho muito legal, Xuxa, porque assim? eu acho super legal, porque eu gostava muito de trabalhar na MTV, Sim, né? Acho que a gente tinha... Na época, a gente, quando estava lá, não sabia muito bem o que estava fazendo. Era meio que a gente ia se divertir, era muito gostoso. E sempre era uma coisa assim, tipo assim, vocês não eram nunca inacessíveis no sentido... era sempre parece uma prima da gente que estava ali fazendo alguma coisa, né? Não eram estrelas da TV, né? Então isso era muito bacana. Como é que foi essa experiência? Então, a gente tinha essa coisa de que era uma TV jovem, né, feita por jovens e tal, todo mundo sem tava pretensão, era né? muito ligados, a gente muito ligado em tudo, assim, não só em questões da música, mas acho que a MTV, sobretudo, a grande contribuição da MTV, eu acho que foi ter essa coisa do comportamento, né, de chegar e falar diretamente, né, a grande revolução da linguagem da MTV quando ela chegou no Brasil, aliás, isso nos Estados Unidos, mas no Brasil foi análogo, né, que foi, a gente falava muito diretamente, sem formalidades, falava palavrão, falava coisa errada, falava coisa que não podia, levantava polêmica, enfim, falava de temas tabu, falava de sexo. Nossa, como é que vai falar de sexo na TV assim? Tipo, pois é, falava-se, né? Porque jovem faz sexo. Se auto-zoava, né? Se auto-zoava, né? Totalmente, tirava sarro de tudo. A gente não tinha, e tirava sarro, o Top Top, o que eu fazia com o Léo, tirava sarro de todo mundo. Não tinha, ninguém era perdoado naquele Top Top, entendeu? Todo mundo era zoado. Então, acho que isso teve... E quando a MTV acabou, Brasil, daquele modo como a gente conhecia, aí que a gente teve a noção do que foi aquilo. Porque na época a gente não sabia nada. A gente ia lá e falava, vamos fazer aqui, vamos fazer essa loucura. E vamos, sabe? Lá, era né? meio isso. Era muito reverente e muito ousado, né? Então, sobretudo, era muito gostoso de fazer, assim. Era uma TV que eu, sabe, que eu curtia. Era muito bom de assistir também. Marina, o pessoal tá se matando lá, a gente tem que encerrar, né, gente? Falei que eu falo muito, te avisei. E daqui a pouquinho a Marina vai lá no Sesc, agradecer o pessoal do Sesc que trouxe a Marina aqui. Infelizmente, no Sesc vocês não vão poder assistir o Califórnia, mas procurem na internet, no Facebook, vão atrás do filme, vale a pena assistir. Vai passar na Netflix, vai passar no Now, vai passar no Canal Brasil, vai passar no Telecine, vai passar na Globo. E então, só não assiste, tudo vendido. Só não assiste quem não quer. E daqui uns 15 anos a Marina deixa, a gente passa aqui na TV Câmara também. Gente, obrigado, Marina. Obrigado você, Matheus. Espero que você tenha gostado. Gente, você já sabe, você está na TV Câmara, o canal do Legislativo. Continue com a gente, eu tenho certeza que a nossa programação é a melhor programação de São José do Rio Preto. Um abraço e até o próximo programa.